Olá, aqui quem fala é o professor Alecos, seu professor favorito. Hoje nós vamos falar sobre o carbono. Para que você possa entender tudo direitinho, é importante que você tenha lido os meus artigos sobre elementos químicos, tabela periódica e ligações químicas. Se você não souber muito bem esses assuntos, você pode ter alguma dificuldade, então vá até lá e dá uma olhadinha neles. Se você já viu, mas não lembra muito bem, vai até lá mesmo assim, bate o olho bem rapidinho para você poder lembrar e absorver este conteúdo aqui com maestria. Para você que está assistindo essa aula diretamente do YouTube, eu vou deixar o link para essas matérias completas no meu blog aqui na descrição. Se você já está no blog, é só seguir os links no início de cada uma das matérias, ok? Vamos falar sobre o carbono porque ele é um elemento extremamente importante. Você logo vai ver por quê. Precisamos começar falando sobre ele porque é dele que depende o conteúdo de todo o terceiro ano do ensino médio. Então presta muita atenção nessa aula aqui, porque se você entender e aprender tudo direitinho, o que a gente disser hoje, vai ser muito mais fácil você entender todo o resto da matéria do ano inteiro. O carbono é um elemento muito especial por diversos motivos. Ele possui 6 prótons e 6 elétrons. Se você fizer aquela continha da distribuição eletrônica, você vai ver que ele termina com 4 elétrons na última camada. Assim, ele pode fazer um total de 4 ligações, que é uma das suas propriedades mais importantes. Atenção aqui! Lembre-se desse número. Ele vai te ajudar muito na formação de estruturas mais para frente, porque o carbono vai fazer sempre essas mesmas 4 ligações. E nunca pode ter ligação a mais e nem ligação sobrando, ligação vazia. Daqui a pouquinho a gente vai entender isso melhor. Apenas não se esqueça, ok? 4 ligações. O que foi que o policial falou para o carbono quando prendeu ele? Você tem direito a 4 ligações. Outra propriedade muito importante é a capacidade do carbono de ligar-se com outros átomos de carbono. Ele forma cadeias, como se fossem correntinhas. E não é só isso. Ele é o único elemento que a gente conhece na natureza que forma essas correntinhas, essas cadeias. E essas cadeias podem ser montadas em todas as ordens, formas e combinações que você conseguir imaginar. Graças a isso, as diferentes estruturas que podem ser conseguidas são tantas e de tantos tamanhos diferentes que nós podemos dizer tranquilamente que são infinitas possibilidades. Tantas que existe um ramo da química que se dedica exclusivamente a estudar essas combinações, que é a química orgânica. E é sobre isso que nós vamos falar durante todo o terceiro ano do ensino médio. Mas calma, você não precisa ficar desesperado porque eu falei que são infinitas combinações. Porque graças a essa ciência, quem estuda isso deixou tudo muito bem dividido, organizado e separado. Então, para você que vai estudar esse conteúdo, tudo vai ser muito simples e até gostoso. Muita gente diz que a matéria do terceiro ano é a matéria mais fácil e mais gostosa de estudar de todo o ensino médio, pelo menos da parte de química, especialmente para quem não gosta de fazer conta, porque você vai ter quase nenhuma ou até nenhuma conta para fazer. O carbono também é conhecido como o elemento da vida. Esse elemento constitui a grande maior parte de todas as coisas vivas. Você, eu, os animais, as plantas e também algumas substâncias não vivas, porém chamadas de substâncias orgânicas. Além dessas substâncias, o carbono também está presente em muitos minerais na sua forma não orgânica, como o grafite, aquele que se usa para escrever, e o diamante, aquele que a sua mãe vive sonhando em ganhar do seu pai. O carbono também está presente no famoso CO2, que sai da sua respiração, também sai da fumaça dos carros. Inclusive, lá para frente, você vai ver por quê. Ainda nós encontramos carbono nos remédios, nos plásticos, nos alimentos, enfim, praticamente toda a sua vida. É por isso que a gente fala que ele é um elemento tão especial. O carbono permite a você brincar de Lego, porque você pode montar ele quase do jeito que você quiser. Inclusive, estudar o carbono permite que nós
que nós possamos descobrir coisas extremamente interessantes, importantes e incríveis todos os dias. Um exemplo disso daí são os nanotubos. Os nanotubos são tubinhos como cabelos, ocos e bem pequenos, feitos por estruturas hexagonais de carbono, igual às colmeias de abelha, e fechadinhos, igual a um túnel. O resultado é um material duro que você não consegue riscar, porém flexível, igual uma malha, igual um fio de tecido. Isso ainda está em fase de estudo, porém você consegue imaginar todas as coisas legais que a gente vai conseguir fazer com esse material depois que nós tivermos o domínio completo dele? Muito bem. Outra coisa que você precisa saber em relação ao carbono é quanto à sua estrutura. Na vida real, ela lembra uma pirâmide de base triangular. Faz 4 ligações, né, todas iguais, logo, todas têm a mesma distância entre elas. Assim elas vão se distribuir igual os vértices de uma pirâmide. Logo, nós vamos aprender como é que representa isso no papel. Porque ao contrário do que muitos pensam, nós professores não somos monstros. E não vamos fazer você ficar desenhando pirâmides tridimensionais toda santa vez no papel. Até porque, como eu disse, essa estrutura pode ser bem grandinha. Quanto às ligações de carbono, como eu já disse, embora sejam sempre necessariamente 4, é importante você saber que muitas vezes elas podem acontecer 2 e até 3 vezes com o mesmo elemento. Você não tem 2 mãos? Você não pode dar as mãos para quem você quiser? Você não pode, inclusive, dar as 2 mãos para a mesma pessoa? Muito bem. O carbono tem 4 mãos e ele pode dar até 3 delas para o mesmo átomo, que pode ser outro átomo de carbono, pode não ser. Dependendo de quantas mãozinhas ele deu para o outro átomo, nós vamos chamar isso daí de ligação simples, ligação dupla ou ligação tripla. Então, anota aí. Seu átomo de carbono pode ter, primeiro, 4 ligações simples. Segundo, 2 ligações simples e uma ligação dupla. Terceiro, 2 ligações duplas. E, por último, uma ligação tripla e uma ligação simples. Eu sei que pode parecer meio repetitivo, mas é muito importante frisar isso daí porque é a maior causa de erros de todos os alunos que eu já tive do 3º ano. Preste muita atenção. Todas as diferentes combinações que eu acabei de citar, 4 simples, 2 simples, uma dupla, whatever, no final sempre somam um total de 4 ligações. 2 duplas, 2 mais 2, 4. Uma tripla, uma simples, 3 mais 1, 4. 2 simples e uma dupla, 2 mais 1, 2, 4. Ok? A última coisa importante que você precisa aprender na aula de hoje é a classificação de cada um dos carbonos de uma cadeia. Essa classificação depende da quantidade de outros carbonos que estão ligados nesse átomo que você está classificando. Cuidado! Pode haver outros elementos que não sejam carbono ligados àquele átomo. O carbono pode se ligar com hidrogênio, com oxigênio, com nitrogênio e muitos outros. Para fazer a classificação, você só vai levar em conta os átomos de carbono, ok? Então vamos lá. Se o átomo de carbono que você está observando tiver apenas um único outro átomo de carbono ligado a ele, nós vamos chamar de carbono primário. Porém, se nesse átomo de carbono que você está observando tiver 2 outros átomos também de carbono ligados, nós vamos chamar de carbono secundário. Se forem 3, carbono terciário e 4, quaternário. Ah, professor, eu não entendi nada. Não, sem problemas. Então vamos fazer um exercício aqui agora. Para a gente fazer a classificação do carbono, você precisa observar um único carbono de cada vez, aquele carbono que você está classificando. Por isso, fiz aqui uma cadeia para você, certo? E nós vamos começar com um exemplo com este carbono aqui. E é somente este carbono que nós vamos observar. Os outros são apenas consequências.
Então, neste carbono, e apenas neste carbono aqui, quantos átomos, outros átomos de carbono, estão ligados? Resposta é apenas um. Ah, e esses outros átomos aqui? Esses outros não estão ligados neste. Neste aqui só tem um, que é este daqui. Então, como só tem um átomo de carbono ligado nele, nós vamos dizer que este átomo aqui é um átomo de carbono primário. Ok? Muito bem. Seguindo a mesma lógica, nós podemos observar este daqui. Ok? Agora só vai importar os carbonos que estão diretamente ligados nesse carbono aqui. Ok? O resto vai ser apenas resto. Diretamente ligado nesse carbono aqui, quantos outros átomos também de carbono nós temos? 1, 2. E este aqui conta? Não. Este átomo de carbono está ligado neste aqui, não neste. Então, ele não conta. Diretamente ligado neste aqui, nós temos apenas 1, 2 átomos. Portanto, nós dizemos que este aqui é um átomo de carbono secundário. Seguindo a mesma lógica, podemos observar este daqui, diretamente ligado nele. Nós temos 1 está ligado aqui, está vendo? 2 está ligado aqui e 3 ligado aqui. Total, 1, 2, 3. Este é um átomo de carbono terciário. E por último, este daqui. Este átomo de carbono vai ter 1, 2, 3, 4 átomos de carbono diretamente ligados nele. Os outros não contam, porque não estão diretamente ligados. Portanto, nós vamos dizer que ele é um átomo de carbono quaternário. Ok? Muito bem. Mais para frente, você vai ver que estes átomos de carbono vão estar ligados a hidrogênios. Às vezes até a outros elementos, oxigênio, cloro e por aí afora. Como eu disse, não conta, ok? Cloro não vale, hidrogênio não vale. Isso aqui continua sendo um átomo de carbono primário, porque diretamente ligado a ele só tem um átomo de carbono, o resto não conta. Se você tivesse uma molécula de metano, carbono com 4 hidrogênios, você teria do mesmo jeito um átomo de carbono primário, porque neste átomo de carbono só tem um. Não tem aqui nenhum outro átomo de carbono, ok? Muito bem. Então agora é sua vez. Eu quero que você observe essa cadeia que eu coloquei para você aí na lousa, no vídeo. Pause o vídeo e conte para mim quantos átomos tem de cada tipo. Qual é o total de átomos primários que tem aqui, quantos átomos secundários tem ao todos aqui, e terciários e quaternários, etc, etc. Ok? Pause o vídeo. E aí? Já resolveu? Muito bem. A resposta correta é que nós temos 6 átomos de carbono primário, um único átomo de carbono secundário, 2 átomos que nós podemos classificar como terciários e também um único átomo que pode ser classificado como quaternário. A aula de hoje fica por aqui. Eu espero sinceramente que você tenha entendido e que eu tenha sido capaz de te ajudar e de transmitir corretamente essa informação. Se você não entendeu alguma coisa, volta o vídeo, assiste de novo, porque a gente vai usar muito essas informações daqui para frente. Se você preferir, deixa um comentário, eu respondo assim que eu puder, ou então me manda um e-mail naquele endereço que você encontra no meu blog, eu também vou te responder com o maior prazer, tirando todas as suas dúvidas. Apenas não fique com dúvidas, ok? Aquele abraço para você e bons estudos!